Essa guerra contra a Venezuela começou com o presidente Barack Obama, que assumiu o controle, a expropriação de contas e acionou o Departamento de Justiça contra 25 altas autoridades venezuelanas em dezembro de 2013. E desde então, os Estados Unidos, o chanceler Arreaza da Venezuela, declarou muito claramente os cálculos feitos pelo governo bolivariano, o governo de Maduro, alcançam a soma de 30 bilhões de confisco de riqueza petroleira, depósitos em ouro, depósitos em dólar, depósitos em euro, que agora colocou sob o controle desse oposicionista chamado Juan Guaidó. Olha o que é ação imperialista. 30 bi confiscados. E vão mandar uma ajuda humanitária de 2 caminhonetes aqui do Brasil e de 5 caminhões desde Cúcuta, desde da Colômbia. Não lhes parece um escândalo? Por isso que o presidente Maduro ontem, num discurso no centro de Caracas, disse claramente: nós queremos comprar do Brasil tudo que o Brasil queira vender. E pagamos em dólar, porque somos pagadores, e bons pagadores. E eu lembro, durante 2010, 2011, 2012, o Brasil já teve superávit comercial com a Venezuela de 5 bilhões de dólares ao ano. Sabe o que significa vender para a Venezuela cash, com a verdinha engorde we trust, que é o único recado que a Avenida Paulista entende, que os capitalistas aqui entendem, é o único. Se o governo bolivariano estiver comprando dos capitalistas brasileiros, está tudo bem. Mas agora o petróleo baixou. A saúde de uma economia, como a Arábia Saudita, como o Iraque, como a Venezuela, depende do preço de petróleo. É claro que tem os problemas da administração dessa riqueza, e é claro que tem os problemas de má administração, de corrupção, de ineficiência. Nós vamos falar sobre isso para a Venezuela? Nós vamos falar isso para a Venezuela? O Flávio Bolsonaro vai dar recados de limpeza para os venezuelanos? Ele que está aí com o Queiroz e metido em denúncias de tudo quanto é tipo. Como é que essa gente tem autoridade moral para falar dos vizinhos? Eles não podem. E além disso, estão aprofundando uma linha de política externa que é submissa, tal como a Colômbia. Quem é Ivan Duque, o presidente colombiano? Vem da linha de Juan Manuel Santos e de Uribe, todos vassalos dos Estados Unidos. A Colômbia não tem soberania sobre isso, é um estado satélite. Lá na Colômbia estão as bases militares. Aqui no Brasil tem negociações para a ocupação da base de Alcântara por Estados Unidos. Então nós vamos ter que começar a ter uma discussão séria, não sobre a Venezuela, sobre essa ação agressiva, essa vassalagem da política externa brasileira, seguindo o Departamento de Estado da potência imperialista, não a serviço dos interesses brasileiros, a serviço dos interesses estadunidenses. E nós vamos precisar discutir isso profundamente, em particular a esquerda. Mas eu quero falar para você que não é de esquerda, você que nem se define ideologicamente, mas você que ama o Brasil, tem apreço pela América Latina, sabe que a América Latina é uma pátria grande, tal como um europeu sabe que a Europa é uma comunidade unida, a Comunidade Econômica Europeia, o Parlamento Europeu, eles fizeram lá, nós temos que fazer aqui. Percebe? É o mesmo movimento. Porque a Amazônia, para dar só um exemplo, a Amazônia não é só brasileira, ela é uma Amazônia peruana também. Nós temos vários países que são os países amazônicos. Para cuidar daquele sistema, aquele biossistema, nós precisamos ter uma estratégia comum. Não vai ser com os Estados Unidos, não será com os países europeus. Vai ter que ser entre nós. Você veja como até geograficamente nós estamos com um destino comum. Nós não podemos decidir tudo sobre a Amazônia. Existem grande parte que são decisões nossas, que estão consumidas por ONGs, indevidamente lá dentro, a serviço do imperialismo. Isso que essa direita, sem vergonha, está aqui denunciando hoje, contra o onguismo, nós da esquerda já fazíamos desde os anos 80. E nós marxistas denunciamos as ONGs, porque as ONGs entraram aqui com um papo de participação cidadã e sociedade civil contra a ideia de partidos. Então nós temos isso registrado há muito tempo, isso não é uma novidade. Eu tenho grande desconfiança das ONGs, e não sou um homem de direita, ao contrário, minha vida inteira na esquerda. E está cheio de literatura nossa a serviço disso, contra esse onguismo que está lá na Amazônia,
pirateando, traficando, mandando informação para os Estados Unidos. Não vai ser esse nacionalismo desbotado de direita, simulando patriotismo, esse que bate continência para a bandeira estadunidense, como fez o proto-fascista Bolsonaro, que vai ter autoridade para falar sobre nacionalismo aqui. Está nascendo cada vez mais no Brasil uma esquerda nacionalista revolucionária e que está encontrando agora um desafio extraordinário. O general Mourão está lá. E há uma hegemonia nos generais. O general Cruz, o general Heleno, o general Mourão, todos esses generais que estão assumindo funções de Estado, eles fazem parte de uma hegemonia conservadora pró-Washington, que foi criada durante todos esses anos de FHC, Lula, Dilma e Temer, que nunca fizeram nada. Hoje estão até aí os petistas. Vi um vídeo do Breno Altman hoje, que é um ilustre petista, e que a gente também escuta de vez em quando, para ver quais são as funções nesse momento de crise. Ele mesmo está dizendo, o petista não precisa torcer o nariz para mim. Está dizendo que foi uma vergonha completa. Lula, Dilma, os petistas não sabiam o que fazer com os militares. E não sabiam o que fazer porque estavam subordinados à loja dos Estados Unidos com aquele bordão simpático e inútil. O Brasil não fala grosso com o Paraguai e não fala mais fino com os Estados Unidos. Como não fala fino? Quando durante a administração da presidente Dilma, do governo Barack Obama, a Petrobras foi espionada e o correio eletrônico da presidente Dilma foi violado, a presidente Dilma devia colocar sob questão toda a diplomacia dos Estados Unidos aqui, porque foi uma questão que o mundo inteiro ficou preocupado. Você acha que a Angela Merkel na Alemanha, quando o e-mail da presidente Dilma foi violado, ela não abriu os olhos lá? Se nós tivéssemos levantado a voz contra os Estados Unidos, teríamos o respaldo do mundo inteiro. Mas a presidente Dilma era outra, pusilânime nesse aspecto. Aqui no Brasil, tanto no liberalismo de direita como no liberalismo de esquerda, para a ideia que os Estados Unidos são intocáveis. Mas os Estados Unidos, vocês esquecem que os Estados Unidos foram derrotados no Vietnã. Os Estados Unidos invadiram Cuba e foram derrotados em Cuba. E que os interesses dos Estados Unidos não são intocáveis. E agora estão saindo da Síria. Por quê? Porque são invencíveis? Olhem a história. Então esses militares brasileiros estão alinhados, precisa uma discussão com os militares. Porque os militares não são todos entreguistas. E esses militares nasceram numa hegemonia. E é uma hegemonia que precisa ser desfeita. E agora ela está mostrando quão nociva ela vai ser para os interesses latino-americanos e para o interesse soberano brasileiro. E a esquerda tem que ter uma discussão com os militares. Não importa o que acontece na Venezuela, no sentido que não é nós que vamos decidir a sorte dos venezuelanos. Vocês querem saber se amanhã a crise aqui no Brasil está se aprofundando. Bolsonaro, quando eu digo que Bolsonaro é incapaz de resolver qualquer um dos problemas que ele criou, essa semana, o que nós vimos? A General Motors, a Ford, saindo do Brasil, fechando a sua unidade de caminhões em São Bernardo do Campo. Aí, liberais, como é que é? Não era coisa que chegava, saía os petistas, saía a visão estatal, chegava Paulo Guedes, o liberalismo, e aí começavam a voltar o capital para cá, o capital está saindo. E a crise brasileira vai se acentuar. Portanto, as teses liberais... E a GM já anunciou que também pode E a GM, a General Motors, vai no mesmo caminho. E não vai transferir para a sua unidade da Bahia. Sabe por quê? Porque a China é a oficina do mundo. E a Índia entrou na oficina do mundo. E os liberais aqui, o que eles querem é consagrar de uma vez por todas: o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E os engenheiros, as faculdades de engenharia, essas vão naufragar no Brasil. Não vão ter função. Porque nós não existimos em termos tecnológicos. O grau de desnacionalização é violento. A venda da Embraer, que já estava transnacionalizado na produção de avião de maneira gigantesca. Então nós vamos ter que ter uma discussão agora sobre essa ação dos militares. Essa política externa, que está aí atuando em favor dos interesses do Departamento de Washington. E o general Mourão vai, como vice-presidente da República, um general que tem ascendência sobre os oficiais e sobre as tropas, serviu o triste papel de alinhar com os Estados Unidos numa agressão na Venezuela que só encontrou paralelo com o governo títere, fantoche de Ivan Duque, lá na Colômbia, que é subordinado completamente, tal como o governo de Uribe e o governo de Juan Manuel Santos era antes de Ivan Duque, servindo a uma ação com uma conspiração contra a Venezuela. Deixe que os venezuelanos discutam o seu destino e que o façam sem a
ameaça de guerra que os Estados Unidos está promovendo, que Trump já disse que não descarta. E sem a confiscação de 30 bilhões de dólares que podiam estar sob controle de um governo na Venezuela e que poderia fazer uma ação humanitária muito maior do que essas 2 caminhonetes que vergonhosamente o Brasil fez lá em Pacaraima, com a presença do chanceler brasileiro. Então nós temos que ter um novo critério. A crise brasileira está se aprofundando. A eleição de Bolsonaro, ela não vai recuperar a crise, ela vai aprofundar a crise. Então nós temos que ter uma visão global da crise. E essa crise está demonstrando esse alinhamento automático. Nós estamos indo para uma lógica das situações extremas. E nós precisamos discutir isso com a população, dentro das organizações populares e com os militares no Brasil. É uma reflexão que não pode ser contra os militares. É contra essa hegemonia que existe hoje. Porque existem militares nacionalistas, militares patrióticos, que nós vamos ter que discutir por um projeto brasileiro, um projeto que eu chamo de Revolução Brasileira. É isso que nós vamos ter que discutir. Não é para voltar à política orientada de Celso Amorim. Essa não existe mais. O petismo e o tucanismo acabou para sempre. Essa não tem mais saída. Não tem mais viabilidade se o Brasil ficar simulando neutralidade, construindo alternativas contra a bipolaridade, contra o domínio dos Estados Unidos, sem força material na América Latina. Então, realmente é uma situação muito complicada, muito difícil, e eu peço a atenção de todos vocês para esse conflito que o Brasil está entrando diretamente a mando dos Estados Unidos contra a Venezuela. Você pode ter a opinião que você quiser de Maduro, da Revolução Democrática Bolivariana, que não são as mesmas coisas, do apoio que Maduro tem nas classes populares e na divisão diante das imensas dificuldades do país, do bloqueio econômico, da crise política, do conflito social que está estabelecido na Venezuela. Você pode ter a opinião que você quiser, mas uma opinião você tem que ter. Não cabe ao Brasil ser um lacaio dos Estados Unidos, um vassalo dos Estados Unidos, um capanga dos Estados Unidos numa ação que não vai render nada para nós, que vai render só para o império e para o governo de Donald Trump.